Nosso estudo de hoje, a lição 8 do livro Companheiro, tem por título Estrela Íntima. Todas as formas de beneficência se revestem de grandeza singular. No entanto, aquela em que o amor se te exterioriza será sempre a mais alta. Quando irradias semelhante luz, notarás que fulgurações de alegria se te reluzem no íntimo, conquanto encerradas na felicidade interior que nem sempre consegues transferir. Pensas nas dádivas de ti mesmo, tantas vezes esquecidas, com as quais te podes iluminar ante as leis da vida. Percebeste o caminho tortuoso em que determinado amigo terá situado os próprios pés? Abençoa-o em silêncio e ora a favor dele, sem agravar-lhe o problema com censuras, observando que Deus zelará por ele nas experiências difíceis a que transitoriamente se afeiçoe. Aquela pessoa querida não te correspondeu aos desejos nessa ou naquela realização? Abstente da cobrança afetiva, meditando nas dificuldades que lhe terão motivado a omissão, na certeza de que a divina providência lhe terá concedido encargos dos quais por enquanto não deves compartilhar. Certo companheiro escolheu um tipo de existência diverso daquele em que te pacificas? Endereça-lhes vibrações de apoio, auxiliando-o a realizar-se para o bem, nos setores de burilamento em que se veja, sem ampliar-lhe os impressos, na convicção de que Deus conhece a melhor maneira de conduzi-lo. Outra criatura de teu mundo pessoal haverá caído em erro? Não lhe atrases o reajuste com o açoite da condenação, mas sim envia-lhe o amparo que se te faça possível, compenetrando-te de que Deus saberá levantá-lo. Deixa que a compreensão te brilhe na alma por estrela íntima. A eterna providência nos socorre e abençoa sem metro ou balança. Tristeza e sofrimento que alegues quase sempre se verificam em função dos outros. Entretanto, não nos esqueçamos de que os outros e nós somos todos de Deus. O Emmanuel começa falando uma coisa que é interessante no estudo de hoje, que ele fala que todas as formas de beneficência, elas valem, mas quando a gente encontra assim, o amor de verdade se exteriorizando, ela vai ser sempre a mais alta, e diz que essa pessoa ela vai sentir fulgurações de alegria reluzindo no íntimo. A gente cansa de ouvir relatos de companheiros nossos que, quando vão ao trabalho, o trabalho da casa espírita, o trabalho assistencial, a pessoa sai dali de maneira até inexplicável para muitos, principalmente aqueles que estão atravessando períodos de turbulência, de tristeza, saem com uma alegria diferenciada, como se tivesse ali uma descarga de adrenalina que tivesse modificado completamente ali a sua disposição, o seu bom humor e até a coragem para enfrentar a vida. E eu mesmo cansei de perdi as contas de quantas vezes eu entrei na casa espírita meia bomba, como a gente fala, e saí de lá me sentindo muito bem, né? Então, o Emmanuel começa falando isso, a gente lembra até também de quando, na carta aos Coríntios, o Paulo fala que entre a fé, a esperança e a caridade, o mais importante de todos é a caridade, é o amor, né? Aí a gente volta para cá para o texto, aí o Emmanuel vem falar para a gente, ó, pensa nas dádivas de ti mesmo, tantas vezes esquecidas, com as quais te pode iluminar ante as leis da vida. Quando a gente para pensar nisso, dá até assim, um certo desânimo, porque a gente chega à conclusão que em mundos ainda de expiações e provas, nós espíritos que estamos aqui encarnados, a gente perde muito tempo. A gente ainda vai, sim, mais uma vez, lamentar todo o tempo, né, se for contar em horas, em minutos, em segundos, quanto tempo a gente perdeu, e quanto tempo a gente perdeu ainda se comprometendo com algumas coisas ainda, além de não aproveitar para o bem, né? Então ele vem falar assim, desse momento que a gente perdeu, que a gente podia ter ajudado de alguma maneira, e a gente não ajudou. A gente podia ter dado uma palavra amiga, a gente podia ter ficado quieto, ficar calado, sem comprometer cada vez mais, e a gente acabou não conseguindo fazer isso. Aí o Emmanuel, como mais uma vez o tema do livro
é o companheiro e é o nosso relacionamento aí com as pessoas, ele vem falar para a gente, se a gente perceber um caminho tortuoso em que determinado amigo terá situado os próprios pés, ele vem falar assim, não conseguiu, eu vou complementar aqui, a gente entende o que o Emmanuel quis dizer, né? Mas não conseguiu, através dos conselhos, chamar atenção para aquela pessoa, porque às vezes você fala com a pessoa e a pessoa está determinada a tomar um determinado caminho. Então, abençoa em silêncio, ora a favor dele, sem agravar-lhe os problemas com censuras, observando que Deus zelará por ele nas experiências difíceis a que transitoriamente se afeiçoe. É interessante que eu ficava, às vezes, penalizando, me penalizando, né? Falava assim, poxa, eu estou tentando ajudar uma determinada pessoa, mas parece que essa pessoa não se ajuda, porque você faz, mas daqui a pouco ela acaba voltando para aquele mesmo ponto, ela está acostumada com aquele ponto e não adianta que ela não vai conseguir dar um passo maior do que aquele, pelo menos no momento, aparentemente não vai dar. Então, chegou um momento em que foi algum espírito que falou comigo, né? Falou, meu filho, olha só, essa é a tua prova, a prova dele é diferente da sua. Então respeita a prova dele. Mas a gente olha assim e fala, mas eu acho que a prova dele é muito dolorosa, o que eu puder fazer para poder, de alguma maneira, amenizar, tá, isso é válido sim. Mas a questão é a maneira como a gente vai agir para amenizar, é que ela pode ser equivocada muitas das vezes, porque você pode estar tirando dele também a oportunidade que ele tem através da iniciativa própria, ele começar a querer superar aquele problema. Porque se o tempo todo aparecer alguém que ajude naquele momento difícil, ele vai ficar acomodado, né, sem andar com as próprias pernas também. Eu falei, cara, então a gente tem que saber como a gente vai estar ajudando, abençoa em silêncio, né, em primeiro lugar, sem agravar com censuras, e observando a Deus vai zelar por ele. Agora, aquela pessoa querida não te correspondeu aos desejos, abstente da cobrança afetiva, não faz isso não, meditando nas dificuldades que terão motivado a omissão, na certeza de que a divina providência lhe terá concedido encargos dos quais por enquanto não deves compartilhar. Então, às vezes a pessoa não correspondeu ao que a gente queria, deixa ela seguir o caminho dela e a gente vai continuar zelando para que tudo dê certo para aquela pessoa. Isso me lembra uma música do George Harrison, o Beatle. Logo que acabou os Beatles, ele lançou um álbum triplo chamado All Things Must Pass. Então uma música que é a tradução da música, né, foi até utilizada naquele filme Patch Adams, O Amor é Contagiante. Filme lindo, falando do Dr. Hunter Hunter, que está encarnado até hoje. O que inventou o nariz de palhaço para fazer as crianças portadoras de câncer rirem. A música fala assim, o que eu sinto eu não sei dizer, mas só sei te dizer que o meu amor está à tua disposição a qualquer momento do dia. Mas se você não estiver precisando dele agora no momento, ainda assim eu vou estar conspirando aqui comigo mesmo para que tudo dê certo para você. Essa letra tem uma coisa de muito mais profundo do que a gente imagina, muito mais profundo do que a gente imagina. Está batendo com o texto que o Emmanuel está propondo para a gente aqui hoje. Aí depois ele fala assim, certo companheiro escolheu um tipo de existência diversa daquele em que eu estou pacificado. Olha, endereça a vibração de apoio para ele, auxiliando a realizar para o bem nos setores do burilamento em que se veja, né? E por fim, o Emmanuel vem falar de novo agora, outra criatura do teu mundo pessoal caiu em erro mesmo. Não lhe atrases o reajuste com o açoite da condenação, mas sim envia-lhe um amparo que se te faça possível, compenetrando-te que Deus saberá levantá-lo. Quer dizer, o tempo todo o Emmanuel mostrando nesse livro como a gente deve agir com relação às pessoas que estão convivendo com a gente, principalmente com as expectativas que nós temos com relação a essas pessoas, com o julgamento que a gente faz das coisas. Ela está tomando esse caminho é mais complicado. Às vezes é um caminho, sim, que daqui a pouco vai fazer com que essa pessoa experimente a lei de causa e efeito, mas é através dessa lei de causa e efeito que todos nós aprendemos. Daqui a pouco as consequências do que ela está fazendo vão se voltar de alguma maneira contra ela, e aí nesse momento é que essa pessoa vai dar saltos significativos na direção do espírito imortal, da direção do progresso. Então, vamos
tempo todo utilizar da oração pedindo para que tudo corra da melhor maneira possível. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.